Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de sala de vacina e vamos abordar um pouco assim a organização, né, mais resumido, de uma forma mais objetiva. Então, a sala de vacina é a instância no final da rede de frio, né, que é responsável exclusivamente pelos procedimentos de vacinação, de rotina de campanha, da rotina do dia a dia, né, de bloqueios e intensificações. Então, elas são localizadas em unidades de serviço de atenção básica de saúde e em hospitais também, que ocupa posição estratégica com relação à rede de frio. Para a realização de sua atividade, é fundamental o armazenamento desses imunobiológicos aplicados em suas rotinas e equipamento para refrigeração apropriado. Então, ela deve estar, né, essa refrigeração em condições ideais e em locais apropriados para condições ideais desses imunobiológicos. Então, a sala de vacina ela é uma área semicrítica, né? Então, ela deve ser destinada exclusivamente para a administração de imunobiológico, que é de vacina. Então, todos os procedimentos desenvolvidos devem promover a máxima segurança, reduzir o risco de contaminação para os indivíduos vacinados, né? Então, tem que promover esse cuidado, né, para os indivíduos, para que não seja contaminado, e também para a equipe de vacinação, ter todo cuidado com essa segurança. Então, assim, a equipe de vacinação, ela é composta pela equipe de enfermagem, que é o enfermeiro, né, o técnico e o auxiliar de enfermagem. Deve ser treinada, capacitada para manusear, conservar, preparar, administrar e registrar de forma correta, né, o imunobiológico. Descartar os resíduos das ações de vacinação no local adequado, certo? E o Ministério da Saúde, né? Então, assim, o Ministério da Saúde, ele preconiza o ideal, né? É a presença de 2 vacinadores. Não é muito a nossa realidade, mas tem que ser preconizado pelo Ministério da Saúde 2 vacinadores para cada turno de trabalho. Então, vacinador com segurança, ele administra aproximadamente 30 doses de vacina injetáveis, né? Ou 90 doses de vacinas administradas via oral, por hora de trabalho. O enfermeiro, ele faz parte da supervisão e monitoramento do trabalho e que é desenvolvido na sala de vacina. Então, o enfermeiro, ele monitoriza esse trabalho e de vacinação pelo processo de educação permanente. Então, existem 10 funções básicas da equipe de vacinação. Quais são essas 10 funções? Planejar atividades de vacinação. Então, tem que ser de forma planejada, organizada. 2, monitorar, avaliar o trabalho desenvolvido. Então, isso aí é de suma importância, né? Está sempre monitorando, avaliando esse trabalho que está sendo desenvolvido, se está sendo desenvolvido de uma forma correta, eficaz, né? 3, promover materiais de imunobiológico, para que não chegue a faltar esses materiais de imunobiológicos e venha a ocorrer, né, alguma falta naquele momento em que aquela pessoa está precisando daquele imunobiológico. 4, manter as condições preconizadas de conservação dos imunos biológicos. Então, há essas condições que são preconizadas pelo Ministério da Saúde, então tem que manter nestas condições, que são condições adequadas, foram condições que foram estudadas, né, pela Anvisa, então tem que ser de forma adequada, para que aquela vacina venha a ter a eficácia. 5, utilizar os equipamentos preservando em condição de funcionamento, né, então isso é essencial, né, utilizar cada equipamento preservando em condições de funcionamento. 6, destinar adequadamente os resíduos, né? Descartar as seringas, as agulhas nos locais adequados, né? Na caixa de pérfuro, que tem que ser para que o profissional não corra o risco de ser contaminado, e também para que também aquela pessoa que for
colher aquele lixo também não corra esse risco. Então, é uma caixa de pérfuro a qual fica ali em conservação, né, conservado para não correr o risco também do dano para toda a humanidade, quando esse material ele é descartado. 7. Atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito. Então, isso aí é muito importante, né? As pessoas, os pacientes, os usuários a qual forem atendidos ali, saber orientar, porque muitas vezes as pessoas não têm orientação com relação à vacina, né? E às vezes quer tomar também aleatoriamente vacina, sem saber como é. Então, aquele profissional capacitado, ele tem a obrigação de atender e orientar o usuário com responsabilidade, com respeito, né? Como tem que ser, com ética. 8. Realizar o registro das atividades de vacinação nos impressos adequados. Então, esse registro ele é de suma importância, porque você, quando administra o imunobiológico, a pessoa está ali recebendo aquela vacina, né, não corre o risco de ter que tomar outra vez, porque os usuários que vão, eles não entendem, né, as siglas das vacinas, então tem que registrar de forma correta, de forma bem legível. Na verdade, hoje em dia já é registrado eletronicamente, né? Para onde você for que digitar o número do seu cartão de SUS, já aparece ali todas as vacinas que você tomou, né? Já existe também não só impresso, mas também de forma bem mais avançada. Então, 9. Manter o arquivo da sala de vacinação em ordem, né? Isso é de suma importância, ter aquela organização. E 10. Promover a organização e monitoramento da limpeza da sala de vacina. Isso aí também é muito importante, né? Ter esse cuidado. Então, assim, agora vamos falar um pouco da organização e do funcionamento da sala de vacina, né? Como essa sala ela é organizada. O ambiente e a instalação da sala de vacina. Então, a área ela tem que ser no mínimo 6 metros quadrados, em média de 6 a 9 metros quadrados, né? Os pisos e paredes tem que ser liso, contínuos e laváveis, né? Em alguns lugares de cerâmica, né? Assim, as paredes sejam laváveis. As portas e janelas de tinta lavável, para que ocorra bem a higienização dessa sala. As portas de entrada e saída independente, né? O teto resistente à lavagem. A bancada de preparo não pode ser porosa, né? A pia para lavagem dos materiais tem que ser uma pia para lavagem dos materiais e outra pia para lavagem das mãos dos profissionais, porque também é de suma importância a higienização das mãos antes de começar a realizar a administração dos imunobiológicos. Então, tem uma pia para lavagem de materiais e a outra pia para lavagem da mão. Não pode ser uma pia só para lavagem das mãos e para lavagem dos materiais. O nível de iluminação tem que ser um nível natural, né? De forma adequada, não pode ser muito escura a sala, tem que ser a iluminação adequada para o ambiente. Então, assim, a temperatura e umidade tem que ser adequada, né? Temperatura, umidade e ventilação tem que ser adequada. A tomada, como a gente já falou na aula anterior, tem que ser exclusiva para equipamentos elétricos, né? O equipamento de refrigeração de uso exclusivo também, e protegida da luz, né, solar direta, para que não venha ocorrer nenhum dano a esse mundo biológico. E ser mantida em condições de limpeza e de higiene, né? Então, assim, todos esses são os cuidados necessários para o ambiente e instalações. E uma atenção, assim, também, em alguns locais grandes de demanda de população, deve ser utilizada 2 salas, mas isso aí é muito difícil, né? Geralmente a gente vê mais uma, mas só se for assim, um local bem ampliado, em que há essa necessidade de 2 salas, uma utilizada como comunicação direta, né? E sendo uma para triagem de orientação dos usuários para a administração do imunobiológico.
Então, é de suma importância ter, né, nesses ambientes maiores de população. Então, vamos falar assim um pouquinho sobre o imobiliário básico que tem que ter, né, estrutura de equipamentos. Então, são os equipamentos de refrigeração, o equipamento de informática que é necessário, né? Hoje em dia é tudo informatizado, então existe o sistema a qual quando a pessoa é vacinada e é registrado naquele sistema do CI, que é do PNI, né? Programa Nacional de Imunização, é registrado toda a vacina que é feita, e aí para onde você for vai estar aquele registro. Você perdeu seu cartão de vacina, está lá, porque é um sistema de informática. Então, esse equipamento é essencial na sala de vacina. A mesa do tipo escrivaninha, com gavetas, é essencial também. As cadeiras têm que ser laváveis, né? Pelo menos, no mínimo, 3 cadeiras. Até porque sempre alguém, quando vem ser vacinado, vem com a mãe ou com alguém. Então, é necessário ter essas 3 cadeiras. Cadeira giratória com braço para aquela pessoa que estiver ali no equipamento de informática. Então, assim, um armário com porta, um fichário ou arquivo é essencial. Um biombo também, né, para preservar também a integridade daquele paciente, a qual também, né, sente um pouco tímido, então é necessário que tenha esse biombo. Uma maca fixa, né, lá, porque também existem pessoas deficientes, tem que ter uma maca. Depósito com tampa e com pedal, né? Então tem que ter esse depósito de lixo com tampa e pedal, porque ninguém pode tocar também nesses lixos, principalmente lixo hospitalar, né? Como se diz, de posto, tem que ter o pedal, é essencial. Ter também uma caixa de pérfuro cortante com suporte, né? A caixa de pérfuro cortante é onde é desprezada as seringas, com suporte. Sempre tem, né, um suportezinho onde é colocado essas caixas, porque isso é exigido pela Anvisa. Um dispensador com sabão líquido, a qual você vai fazer a higienização das mãos, né? E com papel toalha. Um termômetro para o equipamento de refrigeração em caixas térmicas, a bandeja de aço inoxidável, tesoura, pinça, dente de rato, essa pinça, um termômetro clínico, recipientes perfurados ou não para organizar os imunos biológicos, as bombinas reutilizáveis, que mais na frente vamos falar um pouco das bombinas. Elas são reutilizáveis, recipiente com algodão e fita adesiva, né, com largura pelo menos de 30 centímetros. E a estrutura também de insumos básicos que é necessário, que são 3 caixas térmicas de poliuretano, com a capacidade mínima de 12 litros, certo? É essencial que tenha isso. 2 caixas térmicas de poliestireno, expandido de isopor, seringas descartáveis de 5 ml, não, 0,5 ml, porque como é vacina, então assim, são quantidades muito pequenas, né? Então tem que ter seringa de 0,5 ml, menos do que 1, de 1 ml, de 3 ml e 5 ml, certo? Bandeja de aço inoxidável, tesoura também, pinça de dente de rato, termômetro clínico, as agulhas descartáveis para administração intradérmica de 13 por 3,8, né? E as para ser administrada subcutânea de 13 por 3,8 e 13 por 4,5, né? E as agulhas descartáveis para intramuscular, IM, de 20 por 5,5, 25 por 6, 25 por 7, 25 por 8 e de 30 por 7, né? Para a administração de medicação de imunobiológico IM, certo?
Agulhas descartáveis também, né? No caso de diluição já é um pouquinho mais, o calibre maior, que é para diluição é de 25/8 a 30/8 para diluir, não para administrar. Para administrar, né? Tem para cada via de administração tem a espessura correta, mas para diluir a medicação tem também a sua espessura, que está aí na ordem. Um recipiente plástico e a organização da caixa térmica, a estrutura também, né, de materiais de escritório, os impressos, manuais, os técnicos operacionais, os formulários de registro de vacina, o boletim, mapas, formulário, fichas de parede, notas de informes técnicos, tudo tem que estar bem visível. As legislações atualizadas referentes ao PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização, manual de normas e procedimentos para vacinação, manual de vigilância epidemiológica e eventos adversos pós-vacinação tem que estar bem visível. Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais e Manual de Rede de Frio e Guia de Vigilância Epidemiológica. Então, toda essa estrutura, né, de insumos básicos tem que estar bem localizada, né, que esteja bem assim, de uma forma em que seja fácil o acesso.